Você escreveu perguntando como evitar a masturbação. Eu creio que o problema com a masturbação e com outras práticas está na nossa falha em entender a diferença de como agir, como quando somos assediados pelo diabo e quando somos assediados pelas tentações da carne e pelo pecado. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós somos atacados pelo diabo, seja por circunstâncias adversas, como aconteceu com Jó, seja por insinuações doutrinárias, aí o nosso papel é resistir. Nós devemos lutar aquela luta, porque é uma luta travada nos lugares celestiais contra hostes e potestades do mal. E Deus nos dá uma armadura para isso, nós estamos bem equipados. Mas quando o assunto é o pecado e as tentações, não existe uma exortação para resistirmos a elas, simplesmente porque nós não conseguimos resistir. Só de pensar numa tentação, você fica mais propenso ainda a cair nela, porque ela encontra uma resposta na nossa carne. Nós sentimos prazer em pensar numa tentação da carne. Apesar de o crente ter hoje o Espírito Santo de Deus habitando em si, ele ainda tem também a sua velha natureza, ocupando o mesmo corpo, e não pode ser ingênuo ao ponto de querer controlar a velha natureza pela força da vontade. Nós não podemos. Então a resposta de Deus para o pecado, especificamente da carne, é a seguinte: veja só, o verbo não é resistir. Ele não fala resistir à prostituição, não, ele fala fugir da prostituição. É uma fuga. 1 Coríntios 6,18. Quando José no Egito foi assediado pela mulher de Potifar, em Gênesis 39, ele não se sentou ao lado dela para discutir o assunto, mas ele correu, ele fugiu. Não tem como dialogar ou discutir com a tentação da carne, mas há como evitar em boa medida os seus ataques, fugindo. No caso da masturbação, é muito claro que situações insinuantes, como filmes, novelas, revistas, fotos na internet e um sem número de apelos aí, podem despertar o desejo. Por isso o crente deve fugir dessas coisas. Sim, fugir dessas coisas, para evitar onde começa o problema. Mas é importante entender que, embora nós devamos evitar essas coisas, não é evitando elas que nós vamos ter melhor comunhão com Deus, mas o caminho é o contrário. Se nós estivermos em boa comunhão com Deus, nós vamos querer evitar essas coisas. Nesse caso, o ato de fugir será uma consequência de andar perto do Senhor. Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei.